Então, né, pessoal, olha só que coisa. Durante o ano de 2023, o ano que acabou de se encerrar, primeiro ano desse terceiro mandato do presidente Molusco, do Lula, não é? Nada menos que 8,4 milhões de benefícios do Bolsa Família foram bloqueados, né? O valor que corresponde a 40% do total de famílias que estão atualmente cadastradas nesse programa. Ou seja, o mar de gente acabou perdendo o seu benefício durante esse primeiro ano do governo Lula, né? Sendo que a região que mais perdeu beneficiários, que teve mais beneficiários descadastrados do Bolsa Família foi o Nordeste, né? 3,7 milhões de beneficiários do Bolsa Família tiveram o seu benefício bloqueado nessa região brasileira aqui, né? Então vamos dar uma olhada nessa questão, nessa limpa que o governo Lula está fazendo no Bolsa Família. Isso aí foi prometido, inclusive, foi afirmado que isso seria feito, nós acompanhamos em outras oportunidades, agora temos os dados consolidados, então, do ano de 2023, né? Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, entre março, que foi quando começou a ser realizado esse pente fino, a ser feito esse pente fino nos benefícios para identificar possíveis irregularidades, entre março, então, e dezembro de 2023, 8,4 milhões de benefícios do INSS, do Bolsa Família, né, foram cortados, foram eliminados, aí foram pelo menos bloqueados durante esse período, o que corresponde a 40% de todas as famílias atualmente cadastradas no Brasil, né? E aí vem o grande ponto. Então, o número de beneficiários do Bolsa Família diminuiu no decorrer desse ano? Não, inclusive eu já mencionei isso em outro vídeo aqui no canal. Na verdade, houve um aumento de quase 2 milhões de beneficiários de 2023, comparando-se com 2022, né? Então, o Bolsa Família chegou a incríveis 21 milhões de beneficiários, né? Famílias, isso aqui é família, não são indivíduos, são famílias. Não sei quantas famílias tem no Brasil, mas, sei lá, deve ter umas 70 milhões de famílias, 80 milhões de famílias, dada a população brasileira, né? Que está ali na faixa de 205 milhões de habitantes. Então estamos falando de um percentual muito grande, muito considerável de famílias brasileiras dependentes desse tipo de benefício aqui, né? Então esse aqui é um número que eu peguei de agosto, não sei exatamente se tem números mais recentes, né? Mas esse número é muito superior aos 19 milhões que estavam cadastrados lá em 2022, se eu não me engano. Esse era o número, então houve um crescimento desse benefício, como já era esperado, inclusive, em se tratando do governo Lula, né? Mas chama a atenção, sim, o número de pessoas que tiveram seu benefício bloqueado lá no Nordeste. É importante frisar, né? Por que o número de cortes, de bloqueio do benefício atingiu 8,4 milhões de beneficiários e ainda assim a quantidade aumentou? É porque mais famílias passaram a ser elegíveis para esse programa, né? Então, saiu um bocado de gente que não estava adequada, pessoas que não estavam adequadas às regras do Bolsa Família, saiu esse mundaréu de gente, mas entraram outras pessoas no lugar, né? Mas o grande ponto mesmo aqui é que o Nordeste foi, de fato, a região que mais perdeu beneficiários durante esses bloqueios aí, né? O saldo final não significa que seja negativo, depende de quantas pessoas entraram aí e tudo mais. Só que a verdade é que o Nordeste perdeu aí 3 milhões e 700 mil, um pouco mais do que isso, né, beneficiários do Bolsa Família. Muito mais que o Sudeste, por exemplo, que vem em segundo lugar com 3 milhões de beneficiários descadastrados, né, uma coisa assim impressionante. Sendo que a população hoje no Nordeste, a quantidade de beneficiários, né, no Nordeste que recebe o Bolsa Família é assustadoramente alto ainda assim. Estamos falando aqui de 9,4 milhões de famílias no Nordeste, em comparação com 6,2 milhões de beneficiários aqui no Sudeste, né? Então, realmente um número muito grande aí de benefícios foram retirados, foram eliminados por conta desse pente fino aí do Lula. Fica imaginando a felicidade desse pessoal que certamente fez o L pensando que teria o seu benefício mantido, que continuaria nessa situação, nesse status aí de beneficiário do Bolsa Família, e acabou levando ferro porque, de fato, o benefício foi cortado para muita gente, foi prometido no começo do governo e foi
de fato cumprido. Tá aí uma promessa, se tem uma promessa que o Lula fez e cumpriu, é essa de cortar o Bolsa Família da galera, né? Mas, de fato, o número aqui, ainda que seja alto de cortes, conforme eu mencionei, não representa uma diminuição nos beneficiários. Pelo contrário, o número só fez crescer desde então. Aliás, eu acho que só faz crescer ano após ano, o que obviamente desdiz aquilo que seria a proposta por trás de um programa assistencialista, né, que deveria ser um programa temporário. Não obstante o fato de que Milton Friedman nos ensina de forma categórica que não existe nada mais permanente do que um programa temporário de governo, né? Mas a ideia por trás de programas assistencialistas como o Bolsa Família é ser um auxílio temporário, é ser ali um apoio em um momento de dificuldade das famílias, né? O Bolsa Família surgiu lá atrás, em primeiro lugar, para ajudar, para dar um complemento de renda para famílias muito grandes, em que geralmente a mulher não pode trabalhar porque ela tem que ficar cuidando dos muitos filhos, né? Então, como só tem o marido trabalhando e a família é grande, às vezes a receita, né, o que o marido aí consegue auferir de renda mensal, não é suficiente para custear tudo que a família precisa, então o Bolsa Família surgiu nesse sentido. Ele acabou, por óbvio, pervertendo a sociedade brasileira como um todo, porque uma quantidade cada vez maior de pessoas deixou de correr atrás de procurar o seu próprio sustento para se deixar aí levar por benefícios assistencialistas como o Bolsa Família, né? Então, realmente eu fiz até um vídeo aqui no canal mostrando um estudo, demonstrando aí a correlação entre o aumento dos valores do Bolsa Família e a queda no número de pessoas procurando um emprego, né? Inclusive, existe esse dado aqui que foi apresentado recentemente aqui, inclusive, pelo pessoal do próprio site Poder 360, que eu sempre gosto de referenciar aqui, porque tem uns gráficos bacanas para a gente ver aqui e tudo mais. Mas o seguinte, em praticamente metade das unidades da federação no Brasil, né, são 27 contando com o Distrito Federal, mas então, em 13 estados brasileiros, o número de beneficiários do Bolsa Família supera o número de empregados, ou seja, tem mais gente recebendo benefício assistencial do governo, a esmola estatal, do que efetivamente recebendo um salário por ser aí um trabalhador com carteira assinada, né? E seriam esses estados aqui, que é uma situação que não deixa dúvidas, né? Isso aqui mais ou menos casa com o quantitativo de pessoas que votaram no Lula nas últimas eleições. Esse pessoal extremamente dependente, principalmente aqui no Nordeste, né? Um povo efetivamente dependente do governo confia mais em governos de esquerda, governos socialistas como o governo do PT, para que haja a manutenção desse status quo, desse cenário de assistencialismo estatal para sustentar as pessoas, né? Então, sendo que, isso aqui é importante, né? Esses estados representam lugares, uma área geográfica onde as pessoas, onde tem mais gente recebendo o Bolsa Família, então, do que com carteira assinada. Mas o Maranhão, por exemplo, a coisa é mais assustadora, porque há 2 beneficiários do Bolsa Família para cada pessoa com carteira assinada no Maranhão. Lembrando que Bolsa Família é para família, né? Deveria, em tese, atender famílias, sendo que carteira assinada não, é por indivíduo, ou seja, uma mesma família que receberia apenas um Bolsa Família pode ter ali 3, 4 pessoas trabalhando de carteira assinada. Então isso aqui é um resultado bastante assustador. Tem aqui a lista dos municípios deficitários, né? O percentual aqui. Isso também se aplica ao Piauí, tá certo? Que está aqui do ladinho do Maranhão, inclusive. Então, de fato, esse cenário de uma proporção superior a 2, né, número de beneficiários do Bolsa Família em relação ao povo com carteira assinada, se aplica a esses 2 estados, mas ainda assim você pode ver que grande parte do Norte e a totalidade do Nordeste se encontra nessa situação aqui, sendo que Santa Catarina, que o pessoal geralmente coloca como sendo, de fato, a Europa no Brasil, esse índice aqui, essa proporção é de apenas 0,10. Então compare com o cenário do Maranhão e você vê que realmente não dá para comparar, não tem comparação, né? São Paulo também é uma situação aqui bastante interessante, né? 0,2 apenas essa relação entre beneficiários e pessoas com carteira assinada, porque São Paulo é um estado que tem muitas favelas, tem muitas comunidades carentes, muita gente pobre. Ainda assim, o número de trabalhadores é muito superior ao número daqueles que dependem de benefícios assistencialistas, né? Então, esse aqui é o grande problema, no final das contas, do Bolsa Família. O quanto ele escraviza as pessoas
escraviza o corpo, escraviza a mente, para que essas pessoas continuem sendo dependentes dos programas estatais que vieram para ficar. Infelizmente, eles garantem votos, garantem reeleições para presidentes populistas, para governos de esquerda, né? Então, esses benefícios de fato vieram para ficar. Essa é uma triste realidade brasileira. Então, realmente, houve um grande decréscimo no número de beneficiários em relação aos que estavam já cadastrados no final do governo Bolsonaro, aqui no Nordeste principalmente. Mais de 3.700.000 beneficiários tiveram seu benefício cortado no Nordeste, porém, de forma geral, a quantidade de pessoas recebendo Bolsa Família no Brasil só fez crescer a atualmente 21 milhões de beneficiários, um número inacreditável, né? Que é comemorado pelo governo, vai entender, porque de fato o governo deveria comemorar apenas quando esse número cai, quando a família sai do Bolsa Família para buscar a sua própria renda e não quando mais famílias entram nesse programa, se tornam dependentes das migalhas, das esmolas estatais, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.